Eu sou Gabi, você está no canal Gabi dos Livros e hoje a gente vai falar sobre esse livro que já entrou para um dos meus favoritos, que é o Eugénie Grandet, de Honoré de Balzac. No início, quando eu comecei a leitura assim com esse livro, eu queria dar uma chance bem grande e eu estava com uma expectativa completamente diferente. Inicialmente, porque assim, o que acontece? Eu comecei a ler aqui o Pai Goriot, do Balzac, já tô aqui mais ou menos na página 84 e meio que a leitura não tá fluindo. Tem muitos personagens, poucos acontecimentos, enfim, eu tô um pouco perdida aqui nesse livro. E eu não sabia bem o que esperar aqui da Eugénie Grandet, mas eu falei, não, eu vou dar uma chance para esse livro e comecei com uma expectativa diferente. Falei, não, vou dar uma chance. Porque eu achava que esse livro aqui seria um romance mesmo, né? Porque começa aqui com um nome feminino, cheio de descrições da França provincial, das terras, dos vinhedos, porque aqui a gente tem um vinhateiro, e da cidade de Saumur, que é uma cidade que eu já conheço. Mas o Balzac aqui, ele tinha outro objetivo. Ele queria mostrar a vida privada de uma família francesa, mas o que tinha lá dentro de cada pensamento delas e como o dinheiro molda as pessoas. E tudo isso me conquistou, porque eu pude ver exatamente o que acontece dentro da casa da pessoa. Eu terminei aqui, coloquei como amei o livro, nota 10 de 10. E eu vou explicar por que tudo que eu gostei e o que fez mudar é o meu pensamento que eu tinha do Balzac. Eu gosto muito de livros que descrevem lugares. Deixa eu passar aqui a apresentação. Eu gosto muito de livros que descrevem lugares. Eu adoro quando o escritor, o autor, né, me faz caminhar pelas ruas da cidade, conhecer aquela região, sentir toda aquela paisagem, né? E no começo eu fiquei um pouco frustrada, porque eu achava que, como ele se passa em Saumur, eu queria conhecer melhor essa cidade com os olhos do Balzac naquela época. Queria mais descrições das propriedades do velho Grandet, porque ele tinha comprado, né, algumas propriedades. Mas aos poucos eu percebi que nesse livro ele estava falando de outra coisa, que a paisagem do romance não era a cidade, era a casa, mais especificamente aquela casa em que a família do Grandet vivia. Aquela casa em que cada móvel, cada vela era economizada, cada refeição era tão simples, cada moeda era guardada. Aí eu achei engraçado aqui nessa parte em que ele faz algumas mini denúncias, né? Em que ele fala: olha, os costumes estão sendo perdidos diariamente na França. Aí aqui a gente tem a descrição do Grandet, que ele era um tanoeiro, ele fazia barris de vinho. Ele se casou aos 40 anos e a sua esposa tinha 19 e era uma jovem rica. Ele virou político, depois ele virou vinicultor, depois ele virou dono de várias terras, ele recebeu 3 heranças. Era um velho realmente muito rico. E mal você sabia que, na verdade, ele era super usurento. E, ou seja, ele tinha terras, dinheiro e comida, só que ele cuidava muito bem do seu dinheiro, exageradamente bem, vamos dizer assim, porque é realmente a mente do avarento. Uma das coisas que eu mais gostei foi justamente esse estudo psicológico do velho Grandet, do que passava na cabeça dele, porque ele não era um homem que só gostasse sim de dinheiro, ele gostava muito de dinheiro, mas ele mostra alguém que enxergava tudo, tudo, tudo do mundo através da riqueza. E aí, a filha, como ele era muito rico e a filha dele estava na idade de casar, mais ou menos ali 23 anos, tinha 2 grupos de pessoas que queriam casar com a filha, que eram os Cruchot Bonfons e o Desgraçant.
O Desgraçans, eles tinham um filho de 23 anos que queria casar, que era o Adolphe. E os Cruchot tinha um que era magistrado, 33 anos. E eles tinham os aliados, no caso dos Cruchot, eles tinham 20 famílias aliadas que estavam ali torcendo para que ele casasse com a Eugénie Grandet. E aí o velho Grandet, ele regrava tudo. Que dia que a lareira era ligada, que dia que era desligada. A vela, se a vela seria regrada, quantas velas por dia, vela de boa qualidade, vela de má qualidade. A comida era totalmente regrada, ele acordava de manhã e entregava para a cozinheira qual era aquela comida que seria do consumo do dia, e era o mínimo do mínimo, né? Eles tomavam café da manhã, um almoço e um jantar, sendo que o almoço era em pé e era uma coisa muito rápida. Para que terminasse logo, você podia ter ali um copinho de vinho, uma coisinha de nada e já acabava ali a refeição. Nessa casa, além da Eugénie, da cozinheira e do velho Grandet, morava também a mãe da Eugénie Grandet e posteriormente chegou um primo, que era o Charles. Ele tinha 22 anos e ele era um primo que veio de Paris. E quando as pessoas viajavam antigamente, elas traziam baús e baús de coisas, porque não sabia que dia que voltava para casa. Então, o Charles veio e trouxe muita coisa. Era impressionante a quantidade de coisas que ele tinha, e eram só coisas boas. E era engraçado porque a Eugénie, a mãe dela, elas passavam o dia inteiro costurando roupas para aquela roupa durar cada vez mais tempo, para que nada se desperdiçasse. Então, era assim, muito engraçado, porque o primo usava roupas novas, maravilhosas, sapatos lindos, enquanto estava todo mundo dentro de casa favelado. E não porque o senhor Grandet fosse pobre, na verdade ele era riquíssimo, mas só que ninguém da casa tinha consciência de que ele era tão rico. Por quê? Porque ele escondia toda aquela moeda, todo aquele dinheiro que ele tinha. E aí esse primo chegou portando uma carta. Nessa carta, o irmão Grandet de Paris estava dizendo que ia se finalizar porque ele estava devendo muito dinheiro. Então ele pede para o velho Grandet de Saumur cuidar do filho dele. Então ele fala: meu Deus, olha só, eu vou herdar esse menino gastalhão e também vou herdar todas as dívidas do meu, era irmão? Primo? Não sei qual que era o parentesco, acho que era irmão, salvo engano. E aí, logo com medo do primo ser um gastalhão, que efetivamente ele parecia ser, porque as roupas dele eram todas novas e tudo, ele logo mostrou a realidade para o sobrinho. Olha só, aqui nessa casa não tem nenhum dinheiro, tem a hora da refeição. Se você não chegar na hora da refeição, você vai ficar com fome. Então, ele tocou logo a realidade para o menino. Então, foi assim, bem engraçado, né? E aí tem as descrições, ele descreve como que era um dia lindo de outono. E aí era engraçado umas coisas que o Balzac fazia pra gente rir, né? Que ele descrevia as pessoas como ele achava que elas deveriam ser, né? Então, a Eugénie, ele descreveu como se fosse uma moça feia pra caramba. Então, assim, a gente fica morrendo de rir, né? E aí era engraçado que esse primo, ele ficava desesperado porque esse sobrinho dele, que chegou lá na casa dele, né? Ele ficava desesperado do rapaz querer saquear a casa, porque as meninas começaram a fazer uma alimentação mais gostosa para ele, com manteiga, mais proteínas. Então o velho Grandet ficou assim desesperado. Ele queria até oferecer caça ao invés de carne, que não é para não gastar com nada. Então nessa parte inicial mostra bem assim a avareza do Grandet. E o primo, acostumado a acordar ao meio-dia.
Impressionante, né? As meninas, elas ficavam praticamente ali numa prisão dentro de casa. Elas só saíam aos domingos e nem em todos. A filha, no caso a Eugenie Grandet, ela não tinha nenhuma consciência da riqueza do pai ou do valor do dinheiro. Então, e aí em determinado momento, o Grandet começa a ensinar coisas para sua vida, para sua filha. Muitas vezes as pessoas falam assim, ele foi um pai cruel e tal para ela, mas eu não vejo isso. Eu vejo que ele tinha que ensinar também a filha a sobreviver, porque em determinado momento ele se viu velho e doente e ele tinha mesmo que ensiná-la. E aí ele ensinou prudência com dinheiro, discrição, não ficar... porque assim, para ele fechar os negócios, muitas vezes ele se fingia de surdo, ele se fingia de gago, ele tinha todas umas técnicas para usar no comércio, para não falar muito. Então ele ensinou essa discrição e a importância de você não estar falando demais na hora que você está fazendo uma negociação. Ensinou como agem os credores, como funciona o comércio, e ela aprendeu tudo e tirou ali boas lições dele. E ela herdou dele bastante essa competência de cuidar do dinheiro, mas não herdou toda a avareza do pai, né? Então achei essa transformação muito bonita da Eugenie aqui no livro, porque ela é uma menina que ela vai florescendo, a gente acompanha todo o florescimento dela nesse livro, e é muito lindo de se ver. E aí depois eles começam a mostrar aqui como foi que o velho Grandet fez para cuidar das dívidas que o irmão dele tinha lá em Paris. Então, eles começaram aqui a pensar numa recuperação judicial, de comprar os títulos, para que eles tivessem posse de todas as dívidas. Aí ficou uma briga entre o Cruchot e o Desgraçons. Eles começaram ali a meio que disputar, né? Quem queria resolver esse pepino para o velho lá em Paris, porque o velho falou, lá eu não vou, mas tem toda essa dívida, mas para o nome dele não ficar mal falado, ele decidiu que tinha que resolver esse pepino lá em Paris. E no início ele combinou tudo com os Cruchot, só que no final os Desgraçons apareceram e falaram, não, eu não vou cobrar de você nem a viagem, pode deixar que eu resolvo. Então os Desgraçons passaram na frente e foram para Paris resolver esse problema. Aí, engraçado aqui que ele também começou a querer esconder o dinheiro dele, né? Porque ele tava com medo por conta das dívidas do irmão dele, ele também perdeu o dinheiro dele. Então, ele saía de casa com barris de dinheiro. Outras vezes, ele levava dinheiro para outras cidades para fazer negócio. Por exemplo, teve uma vez que ele levou para Angers, saiu de Saumur, e foi para Angers fazer negócios, e aí ele levou bastante dinheiro, isso aí foi super bom para ele. Enfim, aí o Charles, que era o primo, passava quase o dia todo dormindo ou chorando, assim, porque nessa carta que foi passado para ele, o pai dele havia falecido, né? O pai dele se finalizou, se churrascou, e aí ele passou dias e dias chorando. Então foi assim uma parte bem chata ver o homem que não estava reagindo, né? E aí, em algum momento, a Eugenie entrou lá no quarto dele, encontrou ele dormindo e encontrou as cartas que ele havia escrito. E uma delas era para uma amante que ele tinha casada, que era a Annette. Então, tinha para a Annette, tinha para outras pessoas. E o tio estava desesperado, porque o pai falou o seguinte, o pai de Paris, mande meu filho lá para as Índias, que lá ele vai ganhar dinheiro. Então, o velho... o velho Grandet tava doido para despachar logo o menino para as Índias, né? Para que aquele menino não ficasse ali na casa dele, tendo uma boa vida. E aí a Eugenie se apaixona pelo primo e vendo que nas cartas ele falou que ele não tinha mais dinheiro, ela pegou todo o dinheiro que ela tinha, que era de todos os presentes que ela ganhou do pai dela em aniversário, em virada de ano.
e deu todinho pro primo dela. Gente, eu fiquei impressionada, eram moedas de ouro, as coisas mais lindas do mundo, e o pai dela, um dia o pai dela, né, me mostra aí, cadê as suas moedas, vamos olhar, e ela falou, não papai, eu não tenho mais. Ela, como assim? Era quase as últimas lindas moedas desse tipo na França, e você sumiu com esse dinheiro. Ele ficou assim, desesperado, e no lugar o primo deu para ela como se fosse assim um negocinho que vem uma foto desse lado, uma foto desse lado, da mãe dele para ela cuidar. E nisso ali ela engana bastante, ele engana bastante ela e ainda firma ali meio que um relacionamento. Ele fala ali, ó, eu vou para as Índias, mas um dia eu volto. Então ela fica também esperando, né? Ela fica esperando, eles vivem esse amor inocente. O Charles renuncia à herança, porque a herança do pai era só dívidas, né? Ele deixa também 2 botõezinhos para Eugenie, 2 botõezinhos de ouro e também um dedal, que era da mãe dele, que a Eugenie passou a utilizar para costura, né? Aí, no caso, também, o velho Grandet ia pagar a viagem dele só até Nantes. Mas, como o Charles deu um presentinho para ele, falou, não, eu dei umas abotoaduras, não, então eu vou pagar até as Índias, né? Então, assim, foi bem engraçado, que no final das contas, o Charles conseguiu que toda a viagem dele fosse paga ali só com uma conversinha. Uma virada do ano aqui, o pai da Eugenie, o velho Grandet, ele ia dar aqui um novo presente de ano novo para ela, que era aqui um Napoleão novinho que mandou buscá-lo em Paris. E aí ele fala, minha filha, traz aí as outras moedas pra gente dar uma olhada. Aí ela falou, não tem mais as moedas. Então, no final, ele ficou bem chateado e manteve a filha em prisão, apesar de que ela já tinha ali seus 24 anos, mais ou menos, né? E aí, nessa prisão, ela tinha que ficar com pão, comendo pão e água, e a cozinheira à noite levava algumas coisas escondidas também. Virou um falatório na cidade, porque ninguém mais via a Eugenie, souberam que ela estava trancada. A mãe também entrou em depressão também, ficou em depressão no quarto durante bastante tempo. Depois a mãe pediu ajuda aos Cruchot. Os Cruchot vieram falar, porque os Cruchot tinham um magistrado, né? Que na época eu tinha falado para vocês que ele tinha 33 anos. E aí ele fazia muita consultoria para o velho Grandet. E aí ele falou: olha, você cuida da sua mulher, porque se ela morrer, a Eugenie pode pedir a parte da herança dela, porque vocês são casados com comunhão de bens. E aí ele ficou desesperado, acabou perdoando todo mundo, só que a velha Grandet, ela não conseguiu se reerguer. Ela acabou morrendo, a sua filha acabou assinando vários papéis. O pai pediu para ela, ao invés de pedir a sua parte na herança, que ele desse uma quantidade de dinheiro anual. Só que virava o ano e ele não dava o dinheiro para ela, tinha que estar cobrando o tempo todo. Depois de um tempo, a Eugenie virou a dona da casa, porque a sua mãe faleceu e o seu pai estava cada vez mais doente. Ele ficou ali entre a vida e a morte e depois acabou morrendo. O Balzac falou que ele deixou 17 milhões de herança, muito dinheiro, né? Deixou ali muito dinheiro. E foi bem engraçado aqui como ele descreveu a morte dele, né? Porque ele era louco por ouro. E aí, como foi que ele morreu? Ele já estava debilitado. Aí o padre foi lá na casa dele. E aí ele acabou pegando o ouro do crucifixo. Acho que foi do crucifixo. E aí, naquele último esforço, um crucifixo. Naquele último esforço, ele acabou morrendo. Então, até nisso, o Balzac acertou, né? Porque foi uma morte bem marcante, mas era, assim, inevitável. E ficou interessante exatamente o momento que ele morreu, o momento que ele viu um ouro e tentou roubar o ouro do padre.
Depois da morte do Grandet, a Eugenie realmente tomou conta de tudo da casa. A Nanon, que era a cozinheira, acabou se casando ali aos 59 anos. Foi engraçado, né? Mas elas nunca deixaram de ser amigas e ficaram assim, amigas e conversavam bastante até o final. Eugenie Grandet já tinha ali seus 30 anos. E aí, uma das aulas bem interessantes que o Balzac dá pra gente é do que seria a bajulação. Porque nesse livro ele vai descrever toda a sociedade, os pretendentes da Eugenie, os comerciantes, os credores, o fato do pessoal se aproximar porque tem dinheiro, quem que sabe bajular, como é que bajula, todos são ali extremamente calculistas. Então ele dá uma aula bem grande aqui sobre comportamento humano, a bajulação aqui na página 176 desse livro da editora Unesp. Enfim, e tudo isso aqui continua extremamente moderno. Bom, chegamos aqui já praticamente no final. Quem não quiser spoilers, teria que parar agora, né? E aí vamos continuar. Chegamos ali, o Cruchot, que era aquele magistrado que na época tinha 33 anos, já chegou aos 40 anos. E nesse tempo, né, a Eugenie ficou o tempo inteiro esperando o Charles, e o Charles nunca voltou, nunca mandou nenhuma carta, e ela ficou ali esperando, né, esse casamento. E ali no começo a gente tem uma Eugenie cheia de esperança, esperando o Charles, acreditando no amor, na palavra das pessoas, tem fé no futuro. Enfim, ela é uma personificação de várias virtudes, né? Por mais que ela saiba cuidar do dinheirinho do pai dela, ela não herdou a avareza, ela herdou somente as coisas boas. E tudo isso é colocado à prova o tempo inteiro no romance, porque mesmo para o Charles, que é o seu primo, o dinheiro fala mais alto. Para a sociedade, todo mundo queria o dinheiro dela. A sociedade mostrou a sua verdadeira face. Mas Eugenie não. Eugenie, por mais que ela tenha um coração bom, pouco a pouco ela foi perdendo ali as suas ilusões, ilusão da vida mesmo, mas ela não perdeu o seu caráter. E aí eu achei isso muito legal. E eu gostei muito dessa parte final aqui, porque primeiro eu não sabia que o velho Grandet ia morrer. Então eu não esperava a morte do pai, mas eu achei que foi bom porque mostrou o florescimento final da Eugenie. Eu também não esperava a morte da mãe, mas como ela era muito grudada com a mãe dela, foi bom que ela teve esse momento sozinha, entendeu? Bom, como ela não recebe nenhuma carta de Charles, ela realmente perde todas as ilusões, o coração dela secou e ela decidiu se casar com os Cruchot, que era o rapaz lá, que era o magistrado. Nesse meio tempo, Charles acabou voltando aqui para Bordeaux em 1827. Ele voltou realmente com fortuna, mas ele passou por cima de tudo. Mexeu com escravidão, sabendo que a França era contra a escravidão, teve ali todas as suas ambições cumpridas, mas quando ele volta, ele não paga as dívidas do pai. Ele tenta dar o calote geral, entendeu? E faz um casamento ali por interesse. Ela ficou 9 anos esperando pelo Charles. Então, desde que o livro começou, ela tinha 23 anos. Foram aí 9 anos da cidade esperando ela decidir se casar, né? Ela se casou aos 32 anos, fez a quitação geral de tudo que o Grandet de Paris tinha ainda de dívidas, que ainda faltava uma parte para pagar. Acho que o pai dela pagou 53%, faltavam uns 47%. Ela se casou com o Cruchot. Ele falou: serei o seu escravo. Mas era um casamento que estava já tudo organizado, que ela falou que ela não queria filhos, era um casamento realmente só de fachada. E aí foi bem engraçado, porque quando teve a quitação, o Cruchot disse para o Charles: olha, agora a herança da Eugenie, ela tem apenas 17 milhões.
Há 4 dias ela tinha 19, mas ela te deu 2 milhões aí para pagar as suas dívidas. Aí ele nem acreditava, porque como ele ficou naquela casa e todo mundo parecia muito pobre, né? Ele achou que o pessoal era muito pobre. E aí ele ficou desesperado. Meu Deus, né? Eu podia ter casado com uma mulher que tinha 19 milhões em herança. Bom, o casamento da Eugenie não durou muito tempo. O Cruchot, ele logo morreu. E aí ela descobriu também que ele ia passar a perna nela em algum momento. Então ela se vê aos 33 anos, viúva e cheia de dinheiro. Eu fiquei assim meio triste, porque a Eugenie floresceu, tudo isso, e terminou uma vida tão jovem, aos 33 anos, e sem filhos. Ali o livro. Foi uma pena, eu queria ter visto ela feliz, mas eu entendo que o Balzac, ele era do realismo, né? E no realismo não tem essas felicidades assim não, né? E você vê que a vida nem sempre recompensa quem merece. Mesmo assim, ela vai encontrar um sentido para a sua vida. Ela administra bem a sua fortuna, faz bastante caridade, vira a dona da casa, tem ali um império muito bem organizado. Então, moralmente, ela venceu muito bem. O Charles venceu socialmente, porque ele se casou com uma mulher lá e conseguiu um título. Enfim, são vitórias, assim, muito diferentes. Quando eu fechei o livro, eu vi, gente, o Balzac não queria mostrar aqui, né, uma história de amor, não. Não era, assim, um romance. Ele queria mostrar questões de dinheiro, família, sociedade, religião, e que tudo isso se mistura ali dentro de uma casa. Eu gostei muito, achei fascinante, achei bem escrito. Gostei muito das frases espalhadas ali pelo romance, os aprendizados, observações sobre a vida, sobre as ilusões que foram perdidas posteriormente, todos os momentos que foram decisivos. Realmente, eu acho que o Balzac era um bom observador das pessoas, porque ele descreveu bem o que é que tinha na sociedade. E para mim, esse foi o primeiro livro do Balzac que realmente me conquistou. Eu entendi a partir desse livro porque ele é considerado um dos maiores romancistas da literatura francesa, né? Minha nota desse livro é 10 de 10. Foi um livro que permaneceu vivo, assim, na minha cabeça. Eu terminei de ler já faz uns dias e continuo pensando nele. E isso me deu vontade também para continuar a ler aqui o Pai Goriot. Parece que lá a partir da página 100, ele dá uma melhorada, ele para de ser tão descritivo e apresentar personagens. Então, o próximo que eu vou continuar na leitura é esse daqui. E esse foi o vídeo de hoje, obrigada por você ter assistido. Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com sua família, se inscrever no nosso canal. E até o próximo vídeo.